toda a terra. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, que é o livro da nossa leitura, e nós vamos ler um texto que a nossa igreja comunitariamente vai ler depois de amanhã. Ezequiel, capítulo 37, o Vale dos Ossos Secos. Nós vamos ler os primeiros 14 versos do capítulo 37, não mais que isso. Eu vou ler aqui com os irmãos na Almeida, revista e atualizada. Os que encontraram, digam amém. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Verso 9. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Aqui estamos celebrando o 5º aniversário de nossa igreja, Romanos 12, Igreja Cristã. Bendito seja o teu nome. Nesse dia festivo, desde as primeiras horas do dia, temos estado na tua casa para te render graças, para te bendizer, para te adorar e para declarar que o Senhor é digno do nosso louvor. Agora que abrimos e lemos a tua palavra em Ezequiel capítulo 37, pedimos que o teu Espírito, autor da palavra, fale ao nosso coração. Em nome de Jesus, tu sabes como cada um de nós chegou aqui. E somente o Senhor, com teu infinito poder, pode fazer com que essa palavra seja aplicada a todos nós. Remove os impedimentos. Remove os embaraços, remove as dificuldades que se colocam entre nós e o Senhor, entre nós e a tua palavra. Que esta palavra cumpra aquilo para o qual o Senhor a designou.
em nome de Jesus. Que o Senhor tenha liberdade para ministrar aos nossos corações nesta noite. É a nossa súplica, em nome de Jesus. Queridos irmãos, como eu disse, hoje nós estamos aqui celebrando o 5º aniversário da nossa igreja. Eu orei bastante e Deus me deu convicção de que eu deveria compartilhar com vocês esse texto de Ezequiel, capítulo 37. E, como todos vocês sabem, né, e como acontece com todas as igrejas de Deus, em toda a terra, a nossa igreja, Romanos 12, igreja cristã, ela também foi plantada pelo próprio Deus. Não foi o homem que estabeleceu os fundamentos, as fundações para essa igreja, foi o próprio Deus. Assim como Ele tem plantado igrejas ao longo dos séculos, Deus então, por sua graça, decidiu plantar mais esta igreja aqui na cidade de Goiânia. E nesse aniversário, então, eu gostaria de declarar, baseado em Ezequiel 37, que nós somente estamos aqui, nesse dia, inclusive, celebrando o 5º aniversário, que nós somente conseguimos chegar até aqui, até esse momento, por causa da manifestação do poder de Deus. Amém? Foi só pelo poder de Deus. Se Deus não tivesse manifestado o poder dele, nós não teríamos conseguido chegar até aqui. Por mais que nós tivéssemos nos esforçado, tudo que nos aconteceu e tudo que continua nos acontecendo nesse lugar foi e é o resultado direto e único da manifestação ou das manifestações do poder de Deus. E é por isso que nós glorificamos a Deus. É por isso que nós estamos declarando hoje várias vezes glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porque um dia nós vamos prestar contas a Deus, a esse Deus que tem manifestado o seu poder. E Ele espera de nós uma resposta. Ele espera de nós uma resposta. E essa resposta, eu penso, deve ser uma resposta positiva. O nosso texto, Ezequiel 37, a mensagem do Vale de Ossos Secos, é um texto amado pelo povo de Deus desde os tempos antigos. Você gosta desse texto? Desde a primeira vez, quando eu ainda não era nem convertido, né, Paulo? Antes de Jesus entrar na minha vida, arrasando no bom sentido, transformando e provocando uma revolução, quando eu li esse texto, ali na Igreja Presbiteriana de Campinas, ele exercia sobre mim uma atração muito grande. E ele tem sido amado pelo povo de Deus. Ele nos apresenta um contexto em que Israel, o povo de Israel, sofria com o domínio babilônico. E esse domínio, para quem não conhece a história, eu sei que a maioria dos irmãos que tem lido o Velho Testamento conosco, em nossa leitura comunitária, já sabem disso. Mas para quem não conhece, esse domínio babilônico não foi distante, ele foi gradual. Ele foi acontecendo aos poucos, até que houve um momento em que Nabucodonosor arrasou com a cidade de Jerusalém. Aí foi uma carnificina, naquele dia. A princípio, os caldeus levaram muitos judeus exilados para a Babilônia e deixaram ali na Terra Santa, como nós chamamos, um governo interino. Muitos judeus ainda remanescentes, residentes na cidade de Jerusalém. E muitos daqueles que foram levados forçosamente para a Babilônia, acreditavam piamente que um dia, que rapidamente voltariam de novo para sua terra natal. Voltariam a viver em Jerusalém, depois de uma, quem sabe, sobrenatural intervenção divina. Enquanto os falsos profetas pronunciavam falsas profecias, como era típico deles, e forneciam ao povo judeu falsas esperanças, o profeta Ezequiel, fielmente enviado pelo Senhor Deus,
continuava anunciando que o juízo viria sobre Jerusalém e também sobre as nações ímpias. Então, lá no exílio, lá na Babilônia, aqueles que esperavam voltar para casa rapidamente, logo receberam a notícia, uma notícia terrível. Jerusalém havia sido destruída. Mas o pior não era só isso. O templo, a casa de Deus, havia sido reduzida em grande medida a cinzas. Tudo havia sido destruído. Então, o povo judeu ficou chocado com essa notícia e entrou imediatamente em estado de abatimento. E é aqui, a partir desse momento, que o Ezequiel, cheio do Espírito Santo, ele é movido por Deus a trazer um novo tipo de mensagem para o povo de Deus. Depois que Deus cumpre tudo aquilo que ele havia prometido em termos de juízo, o Ezequiel começa então a trazer uma palavra de esperança, de restauração para o povo de Deus. Se você ler, como nossa igreja está lendo o Velho Testamento em 2024, você vai perceber que a partir do capítulo 33, existe uma guinada na mensagem profética de Ezequiel. E a partir dali, em sua grande maioria, Deus traz uma mensagem de esperança e restauração futura. Depois de julgar com a impiedade do seu povo e a impiedade das nações poderosas daquele tempo, Deus prometia derramar misericórdia, muita misericórdia, sobre a vida do seu povo. Mas a restauração de que ele falava, para além da restauração do Estado de Israel, que um dia provisoriamente se cumpriu, e de uma maneira mais robusta, se cumpriu em 1948, em tempos recentes, era, para além desse cumprimento, uma restauração espiritual de todo o povo de Deus. E quando eu digo todo o povo de Deus, eu estou falando aqui de judeus e não judeus, de judeus e gentios de todas as nações, de todos os povos, de todas as tribos e de todas as raças. Deus haveria de cumprir esse propósito. Glória a Deus por isso, irmãos. E nós estamos lendo Ezequiel 37. O que ele está trazendo aqui é uma mensagem de esperança. É uma mensagem de esperança. Por quê? Porque aqui, no texto da nossa meditação nesta noite, Deus vai transformar um vale de morte em vale de vida. Vocês falaram muito baixo. Deus vai transformar um vale de morte em vale de vida. Muito bem. E é isso que eu gostaria que vocês guardassem na mente e no coração de vocês. Porque, olha só, o nosso texto aqui, a princípio, vai apresentar um cenário de morte. Agora, prestem atenção comigo com as Bíblias de vocês abertas, para acompanharem tudo isso que nós estamos meditando aqui, nesta noite. No nosso texto, não tem batalhas sangrentas. Nenhuma gota de sangue é derramada aqui, nenhuma disputa, nenhuma agonia, nenhuma angústia, há apenas a morte consolidada. É só isso que nós temos aqui nesse texto. Ezequiel foi levado por Deus, pelo Espírito de Deus, a um lugar que era, na verdade, além de ser um vale, mas esse vale era, na verdade, uma montanha de ossos, uma pilha gigantesca de ossos secos. E diz o texto que aqueles corpos insepultos, eles estavam a céu aberto e eram, versículo 2, numerosos, e estavam sequíssimos, ou muito secos. A morte era uma realidade para aquelas vidas há muito tempo, sem dúvida nenhuma. E o processo instaurado ali, falando naturalmente, era, aparentemente, humanamente falando, irreversível. E é importante que nessa noite festiva para nós entendamos de quem eram aqueles ossos. E o Senhor vai esclarecer ao Ezequiel, e é claro que Ele quer esclarecer a todos nós. Versículo 11, Ele diz claramente: estes ossos
são toda a casa de Israel antes de serem redimidos, antes de serem restaurados pelo Senhor Deus. E a casa de Israel, irmãos, no seu estado de miséria espiritual, ela é também o nosso retrato antes de Cristo Jesus entrar nas nossas vidas e antes de nós nos tornarmos igreja. Diante do vale da morte, o Senhor pergunta a Ezequiel: poderão viver ou reviver esses ossos? É uma pergunta enigmática, né? Quem convive comigo há muito tempo, eu sempre conto uma história pessoal minha, né? No meu período de serviço obrigatório no Exército, né? Nós estávamos fazendo muitos exercícios, suado, transpirando, correndo de um lado para o outro, com muita fome. Então, meu comandante mandou me chamar na barraca. Quando eu entrei na barraca, eles estavam todos sentados, comandantes, sargentos, né? E alguns oficiais, tomando Coca-Cola gelada. E me perguntaram, né, o meu comandante me perguntou: você aceita? Eu pensei comigo, se eu disser que aceita, ele vai dizer que é um absurdo, uma ofensa a ele, né? Se eu disser que não aceito também, né, ele vai me punir de alguma forma. Então, o que me ocorreu na mente foi: o senhor é quem sabe. Se o senhor quiser me dar, eu tomo. Se o senhor não quiser, eu vou voltar para o meu serviço. E eles caíram na risada, né? E, de fato, me deram um copo de Coca-Cola, eu tomei e paguei umas 20 flexões, apenas. E depois segui com a minha jornada, né, de soldado ali. Eu penso que talvez esse texto de Ezequiel estava na minha mente, quando eu dei essa resposta. Porque, quando perguntado, ele não respondeu. Ele devolveu, não é? Porque a pergunta era a seguinte: será que toda aquela ossada, toda aquela montanha de ossos poderia ganhar vida novamente? A resposta natural seria não. Isso é impossível. Mas Deus, Ezequiel sabia disso, ele era o único que poderia dar a resposta definitiva. Vejam como ele era um servo de Deus. E por isso ele disse, eu acho que eu aprendi com ele: Senhor, tu sabes. Tu sabes. Tu sabes de todas as coisas. E aqui nós aprendemos que a única coisa, irmãos, que pode dar vida aos mortos é, sem dúvida alguma, a palavra de Deus. Amém? É a única coisa que pode dar vida. É por isso que Deus ordenou ao profeta Ezequiel: Ezequiel, levante-se e profetize. A profecia nada mais seria, queridos irmãos, do que proferir as palavras que Deus havia ordenado ao seu servo proferir diante daqueles ossos. Deus determinou que ele proferisse palavras à sua audiência, e a sua audiência era uma montanha de ossos que estavam sequíssimos. Deus ordenou assim, a proclamar assim: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Isso parece uma loucura. Você receber de Deus uma palavra orientando que você profetize diante de algo que é impossível. Alguém pode dizer para um pai, para uma mãe que está com um filho perdido, afastado da igreja: olha, pare de orar, não ore mais por ele, porque não tem mais jeito. E aquela mãe, aquele pai insiste em orar, profetizando sobre ossos secos. Pode parecer a princípio uma loucura, mas é uma questão de fé. É uma questão de convicção. E o Ezequiel, a priori, ele é informado que Deus haveria de dar vida àqueles restos mortais, com tendões, com carne, com pele e com um novo espírito. Ele é informado a priori. Agora, irmãos, quando Ezequiel obedece e pronuncia a palavra de Deus, o milagre acontece. Se vocês são como eu e têm uma mente imaginativa, né, a gente consegue imaginar lendo o texto. Ele ouve ruídos. Era osso,
batendo em osso, cada um se encaixando perfeitamente, cada osso ao seu osso, diz a Escritura, um se achegando ao outro pela força do poder de Deus. E naquele momento ele viu o que eu também gostaria de ver. Ele viu os tendões e a carne crescerem. Ele viu a pele se estendendo sobre todo o corpo. Mas ainda faltava uma coisa. O que faltava? O Espírito. Faltava o Espírito. Então, diante de um exército saudável, fisicamente, novinho em folha, totalmente novo, mas sem vida, sem o Espírito, Ezequiel é ordenado novamente a profetizar. E como é que ele deveria profetizar? Olha aí na sua Bíblia. Assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Observem os irmãos, que mesmo que aquela multidão recém-estabelecida fisicamente, eles são considerados pela palavra de Deus mortos, espiritualmente. E aqui eu gostaria de dizer em alto e bom tom, a saúde física não é tudo. A vida humana não consiste apenas de boa saúde física. Eu espero que todos vocês comam bem. E por falar nisso, eu quero dizer a vocês que ao terminar o culto, depois de cantarmos parabéns, nós vamos descer para o estacionamento e vamos comer. Nós vamos comer, tá bom? Então, eu espero que todos vocês estejam bem nutridos. Espero que vocês façam exercício físico, que vocês façam um check-up. Mas eu repito, a nossa vida é muito mais do que tudo isso. A vida humana, planejada por Deus, é mais do que boa saúde física nesse mundo. Nós precisamos de algo mais na nossa vida. Nós precisamos do Espírito. Do contrário, diz a Bíblia, nós estaremos ou permaneceremos absolutamente mortos, do ponto de vista espiritual. Diz o texto, que ao profetizar, olha aí na sua Bíblia, o Espírito entrou neles e viveram. E nesse momento, parece que eles estavam na horizontal. Eles se colocaram em pé. Um exército sobre modo numeroso. E aqui nós vemos, como eu disse no início, que o vale da morte foi transformado no vale da vida. Onde havia morte, Deus estabeleceu a vida. Irmãos, quando a visão se completa, Deus vai aplicá-la a toda a casa de Israel. Por quê? Porque de fato, os judeus, quando receberam a notícia de Jerusalém arrasada, do templo colocado em chamas, totalmente destruída a casa de Deus, eles ficaram abatidos. Como diz o texto, eles se sentiram secos. Sabe quando você está muito abatido, que você se sente que dentro de você está acabado? Você se sente sem força para fazer qualquer coisa? Eles se sentiram sem esperança, diz a Escritura. Eles se sentiram exterminados. O estado em que eles se encontravam, por causa dos pecados que eles e os seus pais haviam cometido, era um estado de morte. Mas a promessa de Deus para eles era uma promessa de redenção. E nessa promessa de redenção, o poder de Deus seria vital. E Deus iria manifestar esse poder, inclusive, abrindo as sepulturas. Quem olha a princípio, essa visão, pode pensar, parece um filme de terror, mas não é. Porque filme de terror não tem esse roteiro, da morte para a vida, é só o Evangelho que tem esse roteiro, que tem essa história. Deus haveria de abrir a sepultura, e todos aqueles que estavam enterrados na depressão, na angústia, no desespero, se sentindo fracos, eles se levantariam, eles sairiam da sepultura, e Deus lhes daria uma nova vida. E essa promessa tem a ver com a salvação, porque quando uma pessoa é salva em Cristo Jesus, ela se torna habitação do Espírito Santo.
O Espírito de Deus passa a habitar nela e vai se cumprir essa escritura: porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Glória a Deus, irmãos. Então eu gostaria, de uma forma um pouco diferente, de fazer aqui com vocês algumas aplicações e concluir essa mensagem com vocês. Apenas 3 aplicações para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer com muita ousadia a vocês todos que a nossa história pode ser a sua história. Isso precisa estar claro para vocês. Então, assim como Israel, cada um de nós que faz parte dessa igreja, Romanos 12, igreja cristã, que hoje completa 5 anos, estava na mesma situação antes de Jesus Cristo entrar nas nossas vidas. Nós estávamos, eu quero declarar aqui para todo mundo entender muito bem, mortos em nossos delitos e pecados e carecendo da glória de Deus. Então, Deus entrou em cena na nossa vida. Deus entrou como aquele guerreiro armado, poderoso, e Ele entrou, e Ele foi onde nós estávamos, e nos arrancou daquele lugar. Ele teve misericórdia das nossas vidas, e em Cristo Jesus nós ganhamos vida, e vida em abundância. Não duvidem vocês, o crente em Cristo Jesus é uma pessoa que tem uma vida abundante, vivendo consagrado a Deus, vivendo uma vida de separação para Deus. Talvez alguns de vocês que vieram aqui para se alegrar conosco nessa noite, ou talvez até irmãos em Cristo, membros de nossa igreja, estejam se perguntando: será que eu posso ter nova vida? Depois de tudo que eu vivi? Ou depois de tudo que eu estou vivendo? A resposta de Deus para você é sim. Você pode ter nova vida sim. No Senhor isso é possível. Amém? No Senhor isso é possível. E essa palavra também vem a pessoas que estão aqui nessa noite, ou que estão nos acompanhando nessa transmissão, que um dia conheceram o Evangelho, conheceram as boas novas de Cristo Jesus, mas continuaram a viver nas sombras da morte, viver uma vida sem sentido. Infelizmente, irmãos, é possível que uma pessoa esteja dentro de uma igreja evangélica e viva como ímpio. A vida dessa pessoa, com o passar do tempo, não se sustenta. Existencialmente, ela está fadada a entrar em crise em algum momento, e eu espero que entre em crise mesmo, para que se volte verdadeiramente para Deus, e deixe de viver uma religião para viver a fé cristã. Com essa palavra, eu penso que Deus quer nos transformar naquelas pessoas que Ele planejou que nós fôssemos, antes da fundação do mundo. Deus planejou que nós fôssemos de uma determinada forma. E eu gostaria de dizer aqui, irmãos, que nada nesse mundo pode nos ajudar a ganhar uma vida nova. Mesmo nós, como igreja, que somos aqui membros da igreja, os pastores da igreja, os membros do conselho, nós não temos poder em nós mesmos para transformar a vida de ninguém. Mas basta uma palavra de Jesus e a sua vida experimenta uma revolução. Basta uma palavra dele e tudo pode mudar na sua vida, na sua caminhada. Eu gostaria de lembrar aqui aos irmãos, uma vez que nós estamos pensando no vale de ossos secos, que era um vale de morte, que se transformou em um vale de vida, que a única palavra que mortos espiritualmente podem ouvir é a palavra de Deus. E é por isso que a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Não adianta nós sermos inteligentes, intelectuais, até apologetas, e fazermos a defesa da fé, se Deus não entrar em cena com a sua palavra libertadora, curadora, restauradora, nada vai acontecer. As pessoas vão continuar surdas, cegas e insensíveis. Agora, irmãos, vocês notaram que na visão de Ezequiel, se vocês estão com a Bíblia aberta aí ainda, quando ele profetizou, a primeira coisa que aconteceu foi que ele ouviu um barulho. Vocês notaram isso, né?
eram, como eu disse agora há pouco, ossos batendo em ossos. Vocês conseguem imaginar a cena? E os ossos se encaixavam exatamente onde eles deveriam se encaixar. Lembre-se que os ossos que estavam cobrindo aquele vale, e era uma grande montanha, como eu disse, eles eram uma representação de Israel, e também uma representação de todo o povo de Deus, antes da obra da regeneração. Lembre-se também que a Bíblia nos diz que nós, como igreja, somos um corpo. O Novo Testamento deixa isso muito claro, nós somos um corpo. Então, quando a obra de Deus acontece na vida de uma pessoa, ou na vida de várias pessoas, elas se tornam igreja. Quando a obra de Deus acontece na vida de uma pessoa, ela fatalmente vai sentir a necessidade de se aproximar da igreja, de congregar na igreja, de relacionar com a igreja. Há 5 anos atrás, eu penso que houve um barulho aqui em Goiânia, e um osso começou a bater em outro, e eles começaram a se encaixar. Sabe o que estava acontecendo? Deus estava levantando uma igreja. Qual é o nome dessa igreja? Igreja cristã. Um osso batendo no outro. E eles foram se encaixando para formar um corpo, para formar uma igreja. Deus estava levantando um exército que se apresentaria diante do Senhor dos Exércitos. Eu gostaria de dizer aqui, e essa é a minha convicção, que esse barulho não cessou. Continua havendo muito barulho, porque Deus tem salvado vidas. Nós vamos ter a classe de batismo dia 23, e muitos irmãos têm sido chamados por Deus para servirem a Deus nesse ministério. Um osso batendo no outro, formando um corpo, e formando uma igreja para prestarem culto a Deus nessa casa, para glorificarem o nome de Deus, levantando um exército, eu creio, eu literalmente, nesse lugar, e onde Deus nos enviar, sobremodo numeroso. Será que Deus não estaria chamando você para fazer parte dessa família e desse corpo? É uma pergunta para você responder na sua mente, no seu coração e diante de Deus. Pode ser que Deus esteja te chamando para integrar esse corpo. Mas a segunda aplicação que eu gostaria de fazer junto com vocês nessa noite é que com tudo isso que nós acabamos de dizer, obviamente, esperança para o desesperado, há esperança para a pessoa que está desanimada, há esperança até para a gente que já desistiu da própria vida. Vocês vejam que eu compartilhei com vocês um pouquinho aqui da nossa história, do que Deus fez conosco há 5 anos atrás, e do que Deus fez na nossa história de vida cristã. Como eu disse, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus graciosamente nos deu vida e nos integrou em um corpo. Eu gostaria de falar com todos que aqui estão presentes, que ainda não beberam da água da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de falar aqui com as pessoas que estão aqui, mas que sentem o peso esmagador do pecado sobre as suas almas e também sobre as suas mentes, que se sentem esmagadas por esses pecados, que se sentem sem esperança quando percebem a corrupção generalizada que a gente vê ao nosso redor, corrupção nos meios de comunicação, por exemplo, corrupção na política, no governo, corrupção no judiciário, mas o pior de tudo é a corrupção aqui, na mente, no interior, dentro do seu próprio coração. Eu gostaria de lembrar a vocês, baseado nessa palavra, eu queria que vocês se lembrassem que o nosso Deus é poderoso para dar vida aos mortos. Glória a Deus. Ele é poderoso. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o ponto fora da curva. Ele pode fazer isso na sua vida. Ele é o elemento decisivo que pode trazer para você e para a sua família um fôlego novo. Você pensa assim, eu estou sem ar, não é? Eu estou ficando sem ar, eu estou desanimado. Deus pode te dar um fôlego completamente novo. E esse fôlego não vem desse mundo, vem do alto. Vem do próprio Deus, vem do próprio Senhor. Uma pessoa
que nasce de novo, ela experimenta isso, não é? Ela deixa as expectativas frustradas, que ela vinha acumulando ao longo da vida, e as expectativas são frustradas porque as pessoas colocam as suas esperanças nesse mundo, nas coisas desse mundo, e ela se torna um cidadão dos céus, com expectativas novas, porque todas as expectativas daquele que nasceu de novo, daquele que se encontrou com Jesus, elas passam a estar concentradas na glória celestial. Para onde nós estamos indo, para onde nós estamos caminhando. E eu gostaria de dizer aqui, irmãos, que nada pode destruir o cristão, nada pode abalá-lo, nada pode impedir que um crente em Cristo Jesus avance até entrar e cruzar os portões celestiais. Nada pode impedir que um crente genuinamente convertido chegue até a presença de Deus. Eu pergunto de novo, você gostaria de seguir conosco nessa caminhada, de andar conosco, de servir a Deus, de fazer parte desse corpo, de fazer parte dessa família? Nós desejamos que você siga conosco. Eu queria concluir com a terceira e última aplicação. Então nós vamos orar e vamos para aquele momento final que eu anunciei mais cedo. Esse texto nos diz que nós, como igreja, isso nos inclui a Romanos 12, igreja cristã, e todas as igrejas de Deus. Mas falando especificamente sobre nós, esse texto nos diz que, como igreja, nós temos um papel profético no mundo. E não podemos abrir mão desse papel. Ezequiel, ele foi chamado a agir pela fé. Ele foi chamado a proclamar a palavra de Deus para ossos inanimados, que não tinham vida. A nossa missão aqui em Goiânia, aqui no setor Bueno, e onde nós pudermos alcançar, é a missão de levar, de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo a pessoas que estão espiritualmente mortas. Deus nos chamou para fazer essa proclamação. E não há nada, como eu disse mais cedo, que nós possamos fazer para salvar as pessoas. Mas quando nós proclamamos a palavra de Deus, Deus age. Deus é fiel para fazer com que a sua palavra tenha cumprimento. Vocês se lembram que tudo que existe nesse mundo e nessa vida foi criado pela palavra de Deus. Se Deus fez tudo do nada no princípio, Ele pode fazer muitas coisas na sua vida. Ele pode fazer muitas coisas na sua família. Ele pode fazer muitas coisas no seu trabalho, na sua atividade profissional, sem dúvida alguma. A palavra de Deus é a mesma que esteve no princípio de todas as coisas. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui como igreja e vamos permanecer por muito tempo para a glória de Deus? De semana em semana, nós estamos profetizando. Nós profetizamos e vamos continuar profetizando. E nós cremos que na medida em que nós profetizamos, um exército vai se levantar. Talvez algumas pessoas que estão aqui nessa noite, que chegaram aqui mortos espiritualmente, vão ser levantados. E um dia vão estar profetizando aqui a palavra de Deus. E por onde Deus as enviar. Um dia isso vai acontecer. Vocês viram que quando o Espírito levou Ezequiel ao vale da morte, ele não ficou parado observando. Vocês notaram isso? Olha aí na Bíblia de vocês. Diz o texto que Deus o fez andar ao redor deles. Eu li também na Nova Versão Internacional original, né? Que o texto diz assim: Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos e que os ossos estavam muito secos. Em outras palavras, Deus fez com que o profeta Ezequiel entrasse em contato com a realidade irremediável daqueles restos mortais. Deus fez com que ele pudesse constatar que o número de pessoas mortas ali era enorme, ele era muito grande. Irmãos, como crentes em Cristo Jesus, aqui em Goiânia, aqui no setor Bueno, nós precisamos ver o que está acontecendo no mundo. Nós precisamos ter ciência do que está acontecendo lá fora e precisamos exercer a nossa influência sobre essa sociedade que segue se corrompendo. E a nossa tarefa, eu repito, é proclamar a palavra de Deus. É profetizar a palavra de Deus. Seja a palavra de Deus de juízo,
Seja a palavra de Deus de consolação, seja anunciando a glória celeste, seja anunciando também a tristeza das chamas infernais. Nós precisamos anunciar toda a palavra de Deus, para que as pessoas tenham um conhecimento do que de fato está acontecendo. Nós devemos fazer essa anunciação, porque Deus deseja levantar um exército. Nós somos um exército aqui na Romanos 12? Somos? Amém. Saibam vocês que esse exército vai crescer, porque existem muitas vidas que Deus quer salvar, e que Ele vai alcançar, e é por isso que nós precisamos pregar a palavra de Deus, seja anunciando-a, proclamando-a, como eu estou fazendo aqui, mas sumamente vivendo a palavra de Deus, fazendo com que ela seja coerente nas nossas próprias vidas. Irmãos, quando nós estivermos fazendo isso, repetidamente, eu não vou dizer aqui que todas as pessoas vão ouvir, que todas as pessoas vão se arrepender, que todas as pessoas vão ser transformadas, mas eu vou dizer aqui que os eleitos ouvirão, que as ovelhas do Senhor vão ouvir a voz dEle, e vão reagir, e vão se levantar, na presença do Senhor. Israel, que estava esmagado, representado como ossos secos, ganhou vida nova no Senhor. Amém, irmãos? Nesse momento, vamos nos colocar em pé. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos nesse momento, em reação à palavra de Deus. Nós somos uma igreja viva, por causa do poder de Deus. E é da vontade de Deus que o poder de Deus se manifeste na sua vida. É da vontade de Deus que o poder de Deus se manifeste na sua família. É da vontade de Deus que o poder de Deus se manifeste em todas as áreas da sua vida, inclusive em dilemas interiores que você tem aí guardado dentro de você. Deus é poderoso para fazer com que as pessoas ganhem vida nova. Ele é poderoso para fazer isso. E Ele pode fazer isso, sim, na sua vida, na sua família. Ele pode mudar uma situação completamente. Assim como Ele tem feito nas nossas vidas aqui, na Romanos 12, Igreja Cristã. Ele quer realizar também na sua. Ele deseja que a sua vida seja uma vida vivida ao lado do povo de Deus, ao lado daqueles que amam a Deus, ao lado daqueles que decidiram pela graça de Deus, seguirem andando na presença do nosso Deus. Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra que veio a nós. Obrigado, meu Deus, porque nós, um dia, estávamos mortos nos nossos pecados, mas o Senhor nos deu vida nova. Bendito seja o Teu santo nome. Obrigado por Cristo Jesus que veio e que foi até a cruz do Calvário para tomar o nosso lugar. Foi por isso que nós pudemos ganhar essa nova vida. Agora, meu Deus, o Senhor está falando aos nossos corações, novamente nesta noite. O Senhor está falando aos corações de todos que aqui estão, Senhor querido, e despertando o desejo de vidas, um desejo de andar contigo, de seguirem na Tua presença e de viverem de acordo com a Tua vontade perfeita. Que o Teu poder se manifeste nas nossas vidas, que o Teu nome seja grandemente exaltado na vida de nossa igreja e na vida de cada pessoa que aqui está. Em nome de Jesus, para que Te sirvam, para que andem na Tua presença e para que o Teu nome santo seja grandemente honrado nas nossas vidas. Esta é a nossa súplica, a nossa petição, no nome de Jesus. Pode se assentar nesse momento, nós vamos ter aquele momento com a nossa irmã. Eu vou pedir ao
firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar em pé nesse momento. Nós vamos, nesse momento, orar encerrando. Vou em seguida impetrar a bênção. E em seguida nós vamos cantar parabéns. Tudo bem? Vamos cantar parabéns para a nossa igreja, para todos nós. Mas acima de tudo, como nós estivemos adorando a Deus, honrando o nome do fundador da igreja, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos orar então. Todos vão levantar as mãos, inclusive o conselho da igreja que está aqui, para agradecer. Essa é a nossa atitude, por Deus ter plantado, Romanos 12, igreja cristã, aqui na cidade de Goiânia. A nossa atitude é de mãos levantadas, de gratidão, pelas vidas que foram alcançadas pelo Evangelho, por vidas que já serviam o Senhor e que aqui têm prestado culto a Deus e têm sido edificadas. Ore agradecendo a Deus, todos orando em alta voz. Agradeça a Deus com suas próprias palavras. Pai Celestial, nós te rendemos graças por esses 5 anos de existência de nossa igreja. Bendito seja o teu nome pelas coisas que o Senhor fez. Obrigado pela tua obra contínua no nosso meio. Mas também te rendemos graças e te louvamos por aquilo que o Senhor vai realizar no futuro. Cremos que um exército haverá de se levantar, muitas vidas salvas, muitos missionários enviados, muitas igrejas plantadas. Bendito seja o teu nome. Recebe o nosso louvor e a nossa gratidão. E te pedimos, continua conosco. Continua conosco agora quando teremos o nosso tempo de comunhão. Que o Senhor possa se revelar, como aqueles discípulos no caminho de Emaús, no partir do pão, olhando nos olhos uns dos outros, conversando animadamente. Que o Senhor se faça presente no nosso meio e nos nossos corações nós possamos perceber essa testificação, para a glória e para a honra do teu nome. Continue conosco e concede grande vitória ao teu povo ao longo desta semana. Esta é a nossa súplica, em nome de Jesus. Queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco e com todo o povo de Deus, espalhados por toda a face da terra. E todo o povo de Deus diga amém. E o parabéns. Deus abençoe. Vamos descer calmamente, permitir